Inteligência Artificial, o RH real. Um tema que está em alta e com certeza você já ouviu falar é a utilidade da inteligência artificial e do famoso chat GPT. Mas qual o impacto disso? Em fevereiro, ResumeBuilder.com realizou uma pesquisa com 1.000 líderes empresariais dos Estados Unidos para ver quantas empresas atualmente usam ou planejam usar o chat GPT. As principais conclusões foram: 49% das empresas já utilizam o chat GPT e 30% planejam utilizá-lo futuramente. 93% das quais dizem que planejam expandir o uso do chatbot. E 25% das empresas que usam o chat GPT já economizaram mais de 75 mil dólares. De fato, o uso da inteligência artificial traz diversos benefícios, mas ainda vemos muitos questionamentos e desafios quando falamos da gestão do RH. Vamos falar sobre isso? Futuro do RH. E para falar sobre esse assunto, ninguém melhor do que a Lígia, que está sempre aqui com a gente no Futuro do RH. Inclusive, nós já falamos, né, Lígia, sobre inteligência artificial junto com a Irina. Foi um programa muito legal. Quem não assistiu, assista. E a gente chamou a Lígia de volta porque a gente quis aprofundar agora num tema específico que é o famoso Chat GPT. A gente mencionou no outro episódio, mas nós não tivemos tempo de aprofundar, né? E antes de entrar ali no protagonista do Chat GPT, eu quero que você reforce pra gente por que é tão relevante falar de inteligência artificial quando o assunto é RH. Bom, primeiro uma honra estar aqui de novo, Carol. E, poxa, eu acho que é inteligência artificial e RH real, né? Acho que tem uma jornada, assim, quando a gente pensa em inteligência artificial e replacement, e substituição humana, né? Por isso que RH e IA tem tudo a ver, né? Toda vez que a gente pensa no artificial dessa inteligência, é automático que o nosso saber coletivo, não vou nem falar inconsciente, porque já está bem consciente, tem a ver com esse lugar de, poxa, o meu trabalho. E o meu trabalho tem a ver com manutenção, retenção, seleção, que tem a ver com o grande RH, que é o protagonista aqui do nosso podcast. Então, RH é central quando a gente fala de inteligência artificial, porque vai permear todo o trabalho humano e as organizações nessas próximas 2 décadas. Sim, eu acho que se permeia a inteligência artificial, ela permeia a nossa vida como um todo. Não teria como ser diferente Não. com os RHs, Não. né? E falando do chat GPT especificamente, qual sua principal visão sobre a utilização do chat GPT para a gestão do RH? Você acha que é um facilitador, de fato? Bom, acho que nada que é novo é um facilitador, né? Ele tem esse lugar que a gente voltou com esse episódio porque tem muito de um hype, de uma vontade de saber mais, de uma dificuldade, porque entre o último programa e esse, a gente teve aí uma versão nova chegando, então tinha o GPT-3, o GPT-4, qual que é a diferença? Desde dele passando entre os 10% mais bem colocados em testes como o BAR, que é a OAB americana, medicina, etc e tal, até colóquios e trocas de faculdades importantes aqui, USP, PUC, enfim, federais ao redor do país, para saber se nos seus cursos de mestrado eles iriam banir, permitir. Tem um colóquio em aberto, né? Como é que é lidar com isso, uma vez que passou entre os 10% melhor colocados nesses grandes testes americanos e não ia ser diferente, né? Testando ele aqui pelo brasileiro. Então tem sim um chacoalhar, né, que vai permear a educação humana, que vai permear o RH, porque quando a gente fala de gestão, uma parte da gestão é selecionar, treinar, reter, comunicar, educar. Então o primeiro impacto tem a ver com, poxa, ele de fato faz uma curadoria gigantesca daqueles livros, daquele tema, daquele repertório que a gente já não tem mais como absorver e aprender rapidamente do dia para a noite, né? Assim como eu, provavelmente você tem um livro que você não conseguiu terminar, ou uma pilha deles. Aquele podcast que pode ser o nosso, mas coloque ele aí no destaque, por favor, porque a gente precisa, né, poder falar mais sobre isso, e aqui é uma grande arena de troca. Ou o filme, o documentário, a gente já não consegue mais. É muita informação. Muita. Então, se você daquele último episódio agora ainda não testou, vai lá no grande portal, né, do OpenAI, faz a sua inscrição para alugar o ChatGPT, ou então até o final do episódio fica aqui com a gente, que eu vou ensinar uma forma de acessar o GPT pelo Zap, pelo WhatsApp.
E aí, desse lugar, você vai ver que ele fala assim, olha, eu quero saber tudo o que está acontecendo em inteligência artificial para gestão de RH. O GPT vai dar uma boa resumida. Ah, eu quero segundo a voz do filósofo tal. Ele vai dar um tom, sei lá, de Platão na sua resposta. Ah, agora eu quero que transforme num texto de e-mail. E agora eu quero que transforme num post de WhatsApp ou de um post de Twitter ou de, enfim, de mídia social que é bem pequenininho. Cara, ele já faz tudo isso. Então ele pode sim vir a ser um facilitador. Sem dúvida. Desde que você consiga usar ali com inteligência. Porque a inteligência humana, já falamos também sobre isso, ela é única. Ela é única. E ela associada à inteligência artificial pode dar aí um boom super interessante, então, né? Super, super. Eu acho que, de novo, eu vou repetir, porque eu já falei isso algumas vezes, mas é sempre bom, porque a gente nunca sabe quem tá entrando pelo nosso, enfim, pela nossa troca, né, de videocast, podcast pela primeira vez e entra não necessariamente na sequência. Mas o que eu sempre falo é que tem um lugar que nós somos usados como máquinas todos os dias e você sabe, você que está me ouvindo aí, você sabe exatamente a parte do dia que você é usado como máquina. Que é aquela parte repetida, que é aquela parte que já poderia ter uma automação, seja ela a robótica, né, que é a força mecânica do pescoço para baixo, seja ela uma força mais intelectual, que também tem a sua parte repetida, aquela planilha, aqueles dados, aquela coisa, né, que o cérebro humano erra, esquece, cansa e é chato ou enfadonho, que já poderia ter uma automação. É disso que a gente está falando e muito mais. Sim, é mais profundo, né? E onde é que a gente pode usar essa ferramenta dentro do RH? Boa. Bom, eu acho que eu posso fazer alguns resumos entre as facilidades e depois eu falo dos desafios, tá? Mas eu acho que para RH, a parte de seleção, como é que eu construo um texto, como é que eu permeio essa seleção da comunicação. Então, de repente, construo um texto para trazer num processo seletivo. Depois, como é que eu posso fazer uma resposta automática, né, que seja um pouco mais profunda do que aquela muito obrigado por participar, o GPT te ajuda nisso. Que você queira dar um tom específico de um recorte da parte do próprio processo. Se você contratar empresas de programação, essas empresas conseguem deixar ainda mais específico dentro dos seus próprios processos nas mídias sociais, enfim, fazer conexões que o óbvio lá da janela pública do GPT não faz, mas que as empresas já começam a absorver as APIs para poder ser powered by GPT. E tem todo esse lugar mesmo de repente, permitir que a pessoa responda com GPT, sabe? Você sabe que parte dessa resposta, todos aqueles testes que muitas vezes checa conhecimentos gerais ou algum conhecimento específico, saiba que se não for feito ao vivo, vai ter um GPT lá ajudando ela em casa. Porque a gente não tem como saber se a pessoa usou ou não. Não sabe. Né? Então vamos botar todo mundo dentro do escritório para fazer o teste aqui. Cara, deixa eu abrir o celular e fazer um Ctrl+C, Ctrl+V. E aí, de repente, porque é uma forma de busca inteligente. Não é sobre a resposta, são sobre as perguntas. O futuro desse inteligência artificial e desse processo todo de algoritmo inteligente não é sobre as respostas. É sobre saber qual pergunta fazer, entendeu? E saber usar a sua inteligência, né? Porque fazendo um paralelo aqui bem analógico, tá? Porque eu sou uma pessoa que estou me aventurando na tecnologia, mas eu venho de uma coisa um pouco mais analógica. E na época que eu fiz faculdade de Direito, em outras encarnações, como você brinca às vezes, a segunda fase da OAB você podia levar livros para consultar. Então a gente chegava lá com uma mala de livros, só que assim, mesmo com livros, muitas pessoas não passavam. Então o fato de eu poder consultar algo não tira o meu mérito como ser humano, como pessoa pensante, como pessoa que tem uma opinião única, né? Exatamente, Carol. Eu acho que é por aí que a gente tem que basear, né? E você como gestor, é isso, né? Quanto de tempo não vai salvar, ou até mesmo posições, né, Carol? Porque empresas americanas de edição, marketing digital, você que trabalha nessa parte de roteiro e fazer um trabalho, quando ele é profundamente sensível e criativo, difícil ele chegar, tá? Mas quando ele é algo que é mais curador, que precisa de muitos repertórios e fazer uma boa seleção de curadoria, cara, ele vai salvar um montão de tempo seu. Talvez até mesmo você deixe de contratar um estagiário, alguém júnior, alguém de entrada, porque ele pode fazer isso. Aquilo que você levaria horas, ele vai fazer em segundos. Que você ficaria no Google, porque a gente já tinha o Google. Exato. Que, né, é uma versão mais
uma versão menos tecnológica, É? digamos assim, porque aí você pesquisava, agora em um lugar só você tem uma parada que é uma inteligência É, te dando ali as respostas, é né? isso. E falamos aqui da parte boa, e agora eu quero saber um pouquinho sobre as dificuldades, né? Quais são os desafios que o RH pode encontrar ao usar essa ferramenta? Muito bem, eu vou ler. E eu não sou de ler, hein? Daqui a pouco eu conto por que eu vou ler, tá? A resposta começa assim. Uma das principais dificuldades do RH ao trabalhar com o ChatGPT é garantir uma resposta assertiva e coerente às perguntas feitas pelos usuários, sejam eles candidatos a empregos, funcionários ou colaboradores dos mais diversos. Isso porque, mesmo com todo o avanço da tecnologia de inteligência artificial, ainda existem limitações na capacidade do GPT de compreender e interpretar contextos mais complexos ou sutis, e de realizar inferências confiáveis a partir das informações disponíveis. Aí ele dá um segundo, já tô dando pista, hein? O segundo desafio é conseguir estabelecer uma relação de confiança entre usuário e o ChatGPT. Muitas pessoas ainda são resistentes a conversar com os robôs, especialmente quando se trata de assuntos mais sensíveis. É importante que o RH defina uma linguagem clara e objetiva para a comunicação do ChatGPT e respeite características de cada público de uma forma mais personalizada e humana. E um último e por fim, é fundamental que o RH estabeleça uma política de privacidade clara, de transparência e garanta que as proteções de dados estejam lá. E aí ele continua um pouco mais, e ele quem? Ele e o GPT, né? É a hora que... E aí eu já quero dar a dica, tá? Porque tudo que nos faz ter muitos cliques ou muitos logins, né? Muitas telas até a experiência, algumas pessoas têm dificuldade. Agora, nada melhor do que tá onde todo mundo tá, né? Que é o tal do WhatsApp, o Zap Zap. Então, anotem um número aí. É 11 91000 2248. Vou repetir. 2248. Você vai ver que vai aparecer um chat chamado Polvo Guru. Ele já existia, é de uma startup brasileira que pegou esse GPT, plugou nos seus APIs, nas suas soluções. Ele já era um guru de uma série de coisas que se perguntava ali quem tinha o chat, principalmente os clientes da startup. E aí ele fez Powered by, né, colocou o GPT. E essa pergunta que eu fiz, quais são os desafios do RH usar o GPT, foi respondido pelo chat, né, pelo Zap. Então é muito melhor do que entrar lá na página da OpenAI, fazer o seu login, que é quase uma mídia social, né? Tem um monte de steps até você chegar na linhazinha lá que faz o chatinho GPT funcionar. Aqui não, cara, é Zap. Faz a pergunta e é muito bom. Eu fiz outras perguntas vindo aqui a caminho para fazer mais testes. E, cara, tem que treinar, porque... Gente, e a resposta é exatamente igual. Eles colocam a inteligência do chat GPT no WhatsApp. É isso. Coisa linda. Gente, chocada. Você tá ali no caminho do trabalho, quer pesquisar umas coisas, já tá lá na mão. Exatamente. E aí é fácil, né? Porque é Ctrl+C, Ctrl+V, dá o encaminhar e já vai lá para os grupos que precisam. É assim, quem escreve tanta letrinha? Acho que o GPT vai salvar a gente de ter que fazer esse movimento com os dedinhos, sabe? Sim. É um Ctrl+C, Ctrl+V direto do pensamento. Aí você faz um ajuste aqui. Pra personalizar aí também, né? Porque uma coisa, eu brinquei, entre aspas, muito no chat GPT, comecei a investigar, até testei fazer uns roteiros e tudo mais, mas o que eu sinto é isso, falta aquela personalização, né? Então eu tenho que dar um toque ali para que seja a Carol falando, para que não seja ali uma inteligência artificial. E um amigo até brincou comigo, porque ele perguntou um negócio, eu fui jogar no GPT, no chat GPT. E aí eu mandei o print, ele falou assim, pô, mas você tá agradecendo o chat GPT? Você conversa como se fosse uma pessoa. Eu falei, é que eu acho legal ser gentil, a inteligência é artificial, mas tá me ajudando, né? Exatamente, isso eu falo desde a época que a gente ganhou a Siri no celular, enfim, né? Que é um tal de... como eles têm dificuldade de entender essas torrezinhas da Amazon, Alexa, o Google Home, eles têm dificuldade ainda de entender a fluidez do português de qualquer língua. Então é quase ditatorial, né? Que é do tipo, música tal no Spotify. E aí o que eu percebi foi que as crianças em casa começavam a falar de uma forma mais grosseira com a máquina, do tipo, acho que precisa de um por favor e um obrigado. Por favor, música tal no Spotify, porque do contrário, é uma linguagem mais ditatorial mesmo. Seja por dificuldade de compreensão, seja porque é mais fácil a gente falar poucas palavras. Então, por favor, obrigado, também funciona com a máquina. É verdade, ela agradece, inclusive. Sim, E Lígia, a gente pensando aqui, né, se o chat GPT ele impacta o RH, consequentemente ele também impacta toda a gestão, né, dos colaboradores. E como é que você acha que isso acontece? Como é que esse impacto acontece?
A gente tocou um pouquinho na outra resposta, então eu vou ser mais específica para as pessoas ganharem repertório. E mesmo que eu pareça estar falando da mesma coisa, eu vou trazer outros ângulos, tá? Uhum. Então, principalmente quando você é um gestor, né? Tem muita coisa de feedback que o GPT pode ajudar a dar. Seja feedback diário, entrou novo alguém, um assunto é novo, e etc e tal. A gente pode treinar especificamente algumas coisas para que aquela interação que era feita com aquele chat mais esquisitinho, opção 1, sim, não sei o que lá, 2. Esse chat ele é mais inteligente, então eu posso trabalhar para que ele responda a clientes internos, ao público interno e a clientes externos. Eu posso, de fato, ter uma resposta mais programável para poder dar nas reuniões manuais ou semestrais ou trimestrais de feedback. Tem um lugar ali que a gente leva bastante tempo escrevendo e eu acho que o chat pode nos ajudar. Tem um salvar de tempo de trabalhos. A gente achou que ele ia entrar pelo trabalho mais repetitivo e lógico. Olha que curioso. Ele está entrando pelo marketing, né? Que geralmente tem uma característica mais criativa. Ou pelo próprio RH, que tem essa característica mais humana. Por quê? Porque tem a ver com comunicar. Então, marketing, eu preciso escrever textos, eu preciso escrever roteiros, eu preciso escrever, enfim, editais, alguma coisa assim. Conteúdo para a internet. Poxa, incrível. Criativo, mas entrou pelo criativo. Uhum. E no próprio RH entrou por esse lado mesmo de comunicação interna e externa. Eu acho que tem mesmo um benefício de tempo nessa gestão. A gente sabe, quando você tem um time de poucas pessoas, é fácil, você dá até o personalizado, você não precisa escrever nada. Uhum. Mas tem Sim. muitas áreas de lugares que é complexo mesmo. São centenas de pessoas, um monte de gente que quer ter um feedback um pouco mais personalizado e não consegue, seja num processo seletivo, seja num processo de feedback anual, enfim, periódico interno. Então, tem sim um salvar de tempo, seja porque eu vou salvar o que eu vou escrever, seja porque eu vou conseguir ser um pouco mais personalizado do que eu conseguia com as versões anteriores de algoritmo. E aí, personalizado significa personalizar em resposta, personalizar em matching, vagas versus candidatos, personalizar em processo de, enfim, promoção, selecionar as pessoas com um olhar um pouco mais aprofundado. A gente vai começar a perceber isso, né? Sim. E algumas vezes a gente vai começar a testar, como eu ia dizer lá no começo, a empresa americana que resolveu colocar um API e ativar 2 avatares, dar nomes para eles, e eles se tornaram seus estagiários na parte de conteúdo digital, entendeu? Salvaram 2 recursos e, enfim, uma quantidade de dólares por ano e não contrataram humanos. Uhum. Isso precisa dar medo? Não precisa. Mas isso precisa gerar uma educação interna. Se as nossas vagas de júnior eram vagas de desenvolvimento de pessoas, se vão ter, essa é só as primeiras 2 pessoas avatáricas de muitas que virão de muitas vagas. E tem a ver com a parte lógica mais baixa, mesmo nas áreas criativas. Se isso está acontecendo, como é que eu preparo a minha empresa para desenvolver aqueles jovens que estão chegando? Ou aqueles novos que estão chegando na área e na profissão? Nós teremos que pensar, você não vai começar a contratar só gente que tem experiência. Vai chegar um momento no tempo que eu vou precisar gerar experiências nas pessoas. Então, tudo isso você como RH, por hora você está tendo algum benefício, seja de um corte de vaga, de budget, mas por um outro momento, como é que você treina as pessoas internamente e as que estão chegando, Sim. né? Entre aquele trabalho que era feito por eles, repetido, agora, talvez, num futuro próximo, vão ser feitos por máquinas. E aí eu quero trazer um disclaimer que achamos que ia entrar pelos lógicos, mas entrou pelo criativo. E aí a gente vai começar a ter que aprender o que de fato é criativo, né? Você que é da área de artes cênicas, você sabe o que é criativo, fruto de repertório raso. Pego aqui, faço um grande Frankenstein e entrego. GPT é ótimo nisso. E criativo, fruto de um grande processo que, além de um repertório externo, tem um repertório interno e uma conversa e uma integração gigante naquele ser artístico. E aí esse não é para GPT, né? É de fato para os humanos. Mesmo porque você não precisa nem estar na área para entender, né? A pessoa que assiste já se conecta ou não. Às vezes ela não sabe por que não se conectou. Mas é por isso, porque falta o toque humano. Exatamente, que é uma criatividade de um ponto mais sutil, intuitivo, genial, experiência humana, energia humana. Tem um lugar diferente. Quem
tá na área de artes, enfim, artística e criativa, sabe disso. Então vai ter meio que uma diferença entre o criativo e o criador, sabe? Uhum, E a gente vai ter sim. que começar a entender que lado vai para o GPT, que é um grande lado criativo de curadoria de repertório externo, e o que vai ficar para o humano, que é do lado da criação, do universo dos criadores mesmo, Uhum. desse lugar interno, Sim. que vai se beneficiar dessa curadoria rápida. Com certeza, muito interessante. E eu queria trazer 2 pontos que você mencionou agora, um relacionado ao processo de seleção, nosso primeiro programa, né, no nosso primeiro programa nós falamos sobre processo de Uhum. recrutamento e seleção, e eu acho que, de fato, essa ferramenta pode ser muito útil. E a questão que você mencionou dos feedbacks que gestores podem dar para colaboradores. Quando eu pego o chat GPT no geral, Hum. eu coloco lá uma pergunta, ele responde com base naquilo que eu dei. Mas eu tenho como treinar essa ferramenta para que a ferramenta entenda, vamos dizer assim, a cultura da minha empresa e consiga atuar de uma forma mais específica? Isso ainda, a versão que tá no público, não. É a que tá Uhum. aberta, a própria transformada no Zap ali, do WhatsApp, não. Mas a potência é que sim, né? Tanto que a Microsoft, vamos falar num big nome, a Microsoft botou 10 bilhões de dólares de investimento em cima da versão que veio a público em novembro do ano passado, com o objetivo de incorporá-la a todas as suas ferramentas, Microsoft. O Google está fazendo uma versão semelhante ao que o GPT faz, já tinha dentro de casa, acho que, enfim, perdeu o time de ser o primeiro, mas vai fazer a mesma coisa. Então, o seu Gmail vai ter. Se essas empresas todas conseguem fazer a adaptabilidade para suas ferramentas de uso diário, todos nós, enquanto Uhum. organizações, conseguiremos. Sim. Então, se essa startup conseguiu, né, trazer para o chat dela de atendimento externo, todos nós conseguimos. Mas aí você precisa de desenvolvedor e pessoas que já estejam acostumadas a fazer esse depara. Mas a resposta é sim. Algo mais específico, Exato. né? Mas precisa de desenvolvedor e programador para isso. Sim. E aí, trazendo também um assunto que nós já falamos aqui no programa, sobre gestão humanizada, Sim. né? Nós falamos sobre isso e eu gostaria de saber se usar o chat GPT pode atrapalhar esse processo de humanização. Ai, eu acho que esse é o tema que a gente vive dando as voltas, e o melhor mesmo é parar nele, né? Porque ele tem Sim. sempre esse monte de vertentes e recortes. Assim como todo algoritmo, né? Pensa assim, vamos pensar 100 anos atrás. Eu botava uma vaga lá no jornal, que era bem tecnologia de ponta, iniciando agora. E apareciam poucas pessoas ou muitas pessoas, mas muitas pessoas não eram muitas pessoas como é hoje em dia. Porque o jornal era local, as pessoas não tinham todo o repertório que precisava, muitas não sabiam nem ler. E aí respondiam, e eu, como recrutador, nem era esse nome, eu acho que dava na época, entrevistava cada um e as minhas, enfim, né, as minhas observações ficavam para mim e para quem estava junto comigo. O processo foi subindo, né? Vamos pegar, quando eu comecei a produzir testes nas vagas que eu queria, quando eu saí da faculdade, lá 20 anos atrás. Cara, eu lembro que uma empresa grande, por exemplo, uma Unilever, que era o sonho da época da galera da administração, parar na Unilever, ou Johnson & Johnson, enfim, a própria IBM, era gigantesco, eles recebiam 20 mil currículos na época. E não tinha nenhuma inteligência artificial, nem artificial da artificial. A gente até brincava, né? Que era mais ou menos um budget de marketing também para RH, porque era uma super exposição de marca. 20 mil pessoas entrando no seu site ali, sabendo da sua cultura, da sua visão, dos seus valores, das suas vagas, de como era muitas vezes, né? O seu... Enfim, tudo que estava ali gerenciando seus valores. Era mais um processo de marketing, de branding, do que de RH, porque não ia conseguir. As flags que você tinha lá e passava era muito rudimentar 20 anos atrás. Hoje, você vê os funis e todo o processo inteligente de matching, né? Desde empresas que estão super desenvolvendo inteligência artificial só para fazer o matching correto. Enfim, todo o marketing targeteado para aparecer o banner de oferecer vagas e empresas para aquele perfil exatamente o dentro para fora, o fora para dentro. Isso permite que a gente seja mais democrático enquanto marca, né? Enquanto marca empregadora, enquanto todas as coisas que a gente quer falar em relação a RH mesmo e às nossas oportunidades.
Então, eu chego a muito mais gente, né? São milhares, todo mundo sabe ali, quando o próprio LinkedIn entrega, essa vaga aqui tem não sei quantos milhares de inscritos e você tá sim. se você paga o premium lá, você tá entre os 10%. Tem isso já é uma maravilha gigantesca. Uhum. O fato de você poder, não que eles vão responder, mas o fato de que você pode acessar um RH, pedir feedback. Eu ficava muito frustrada. Lembra que a gente até brincou? Quem nunca se sentiu frustrado com uma rejeição sem sequer um e-mail explicando muito mais? Sim. Era você, não foi selecionado. Muito obrigada. E a gente não Exato. sabia muito mais, sabe? Não sabe o motivo, não sabe absolutamente nada, né? Se é uma coisa pessoal, se é uma coisa mais profissional, se é uma coisa de simplesmente mudamos de ideia e a vaga não existe mais. Exatamente. Então, assim, tem todo um lugar que daqui pra frente a gente vai poder cada vez mais personalizar, humanizar, entregar esse lugar. As empresas mais preocupadas, você pode até mostrar, né? Dá para chegar com tecnologia muito próxima ao nível de, poxa, você não passou, mas você ficou entre os 5%. Você não passou, mas desenvolva esse ponto e tente com a gente de novo, entendeu? Olha, na verdade você tá super avaliado para vaga, eu precisava de algo menos, então não tem nada de errado com você, procure uma vaga talvez um pouco mais sênior. Essa conversa que mexe diretamente com o emocional de quem tá buscando o emprego, né? É um teste de como é que se fala? Do seu ego ser machucado ou não você procurar emprego, né? Sim. Porque a quantidade de nãos é muito maior do que a de Muito sim. maior. Então você bota a sua sanidade emocional enfim, o seu potencial em Sim. risco a cada vez que você vai para um processo. Não, com certeza. Então pode, de fato, ajudar a humanizar, né? Super! Porque a Tem partir um do lugar. momento que eu consigo dar um feedback mais específico, que eu consigo dar atenção para essa quantidade de pessoas, eu acabo tratando de uma forma mais personalizada, por mais que eu tenha ali uma inteligência artificial me ajudando, né? Exatamente, que é mais ou menos como 100 anos atrás, que provavelmente a pessoa passava e voltava lá. Ô, dona Carol, me conta porque eu não passei aqui. Verdade, Ai. verdade. E Lígia, a gente já viu, né, que o ChatGPT ele pode revolucionar o RH. Mas o que a gente pode esperar para o futuro e para o futuro do futuro, que você também gosta de fazer, né? A gente gosta sempre de escutar os cenários que você traz. Super. E aí é bem traçar mesmo cenários de processos de projeção mesmo, baseado nos dados que a gente tem agora. A gente consegue só imaginar no 2D, né, Carol? Botar lá no meu site, botar no meu processo de seleção, o meu e-mail, feedback, transforma em texto, transforma em tweet, manda para mídia social. Mas, na verdade, o futuro do futuro, talvez do futuro, são todas essas tecnologias de artificial inteligência plugada nos nossos avatares dentro do processo de realidade imersiva, internet de corpo inteiro, né? Que é o tal do metaverso. O que é o metaverso? É você ter lá a sua oportunidade de sair das telas e entrar nas portas. Eu entro com a internet com o meu corpo inteiro, então esqueçam, gente. Pensa tudo que a gente tem hoje aqui. Você está com o computador ligado, aí com o celular, o tablet. Tudo são janelas, tudo em 2D. Então tem PowerPoint, tem Word, tem Excel. É o fim de tudo isso. Imagina quando eu tenho a habilidade ou a possibilidade, primeiro, de ter uma simulação sintética de realidade. Eu puxo aqui uma camada holográfica da realidade onde eu estou, projetada na distância do tempo e espaço. Parece bem doido isso, mas é isso que é, né, o tal do metaverso. Você não vai precisar ficar. Você acha que você vai abrir uma tela de computador no metaverso, que é um computador que nem existe? Talvez no começo sim, porque a gente vai estar em transição, a gente está tão acostumado a abrir um computador, talvez tenha lá uma. Já tem, né? As primeiras simulações de metaverso, a gente entra lá e abre um desktop. Mas na real, é porque o nosso cérebro precisa. Porque eu vou abrir mesmo é um espaço 3D. Então, vamos conversar aqui. Provavelmente vai ser um espaço Piuí. Eu vou estar sentada num lugar, você também. A gente vai estar falando dos futuros do GPT-20. Eu vou puxar aqui um protótipo do que é o GPT-20. Todos esses lugares que eu vou estar falando vai ter uma simulação holográfica sendo mostrada em tempo real em 3D, onde eu não preciso mais de PowerPoint para nada. O Excel vão ser contas automáticas que vai aparecer, vai pular aqui, se eu quiser que pule num quadrado, se eu quiser que pule dentro da imagem cerebral no seu cérebro. Eu acho que tem muito disso que é difícil da gente imaginar, porque a gente não consegue sair da limitação das janelas em 2D. Na sua área, né, RH, gestão de pessoas, educação de pessoas, seleção de pessoas, imagina que a sua empresa não vai ter um site, um portal e nem um app. Sua empresa vai ter um espaço tridimensional. Que pode ser uma versão
da onde você está fisicamente, pode ser um lugar totalmente criativo e imaginário, que é o que eu gosto de deixar as pessoas fazerem quando elas entram lá nas máquinas que a gente tem no Voicers. Elas criam seus espaços bem malucos. Meu avatar é roxo, um cabelo todo diferente. Porque é um lugar de teste, um lugar que não é possível, eu não posso ser roxa. Eu não posso ter um cabelo triangular, entendeu? No mundo físico. Então, use esses espaços para serem diferentes. E aí, você provavelmente vai receber os seus candidatos com os avatares de você mesmo, né? Você é a pessoa de RH de recrutamento, vai ter um avatar seu. A pessoa vai poder falar com você. Vai ter, pessoa de RH vai falar com o avatar de RH da pessoa mais referência do que é cultura da empresa, enfim, os talentos, os altos performadores. Vai estar lá as suas versões para as pessoas perguntarem 24/7, todos os idiomas da raça humana. E por aí vai. Vou treinar a pessoa com um treinador interno. Mais fácil treinar se for só conhecimento e informação no mundo avatárico, entendeu? A pessoa vai estar lá 24/7. Essas educações que a gente faz hoje por vídeo, na telinha, flechinha pra frente, provavelmente vai ser mais gostoso porque você vai sentar e vai bater um papo com alguém, entendeu? Então a pessoa conta alguma coisa, você vai fazer perguntas pra você vai responder. Acabou esse lugar de assinale a questão aqui, ou desenvolva um texto. Então é tudo Gente, é muito maluco isso, né? Eu fico tentando imaginar, eu não consigo imaginar como é entrar aí num espaço, num metaverso em 3D. É isso. E é importante saber de novo, né? Reforçar a diferença. Esses lugares com avatarzinho, em forma de bonequinho de videogame, que a gente perde 100% da realidade, é meio desenho, meio simulação gráfica, que parece mesmo um videogame, a gente vai entrar 20% do tempo para fazer as coisas que não dá para fazer no mundo físico. Então, quero ver o espaço do evento, da festa do fim do ano, da festa com todos os clientes da empresa anual. Eu não vou entrar num PowerPoint, eu vou lá e vou andar pelo lugar, 3D, como se eu estivesse lá, vou ver o tema, o espaço, tudo. O mundo dos negócios do dia a dia não vai trabalhar em espaços simulados 100%. É muito caro, é muito difícil, o mundo físico ele é muito cheio de detalhes. Então é mais fácil eu fazer um scanner de onde estou em tempo real, que é o que os óculos vão permitir, essas lentes, esses sensores todos já embutidos no óculos. E eu vou mandar uma holografia de onde eu tô. Então pensa assim, é quase como você tá vendo um outro mundo, um mundo digital, quase imaterial, joga assim uma camada digital em cima desse mundo real. Então eu tô vendo aqui a mesa desse lugar que nós estamos, mas entre nós eu também vou ver um pedaço do que você escaneou, entendeu? Mandou para mim. Esse vai ser o dia a dia. Então é menos sobre avatar e muito mais sobre holografia. Então os fãs de Star Wars, de Star Trek, a gente vai conseguir entender o mundo dos negócios muito mais facilmente na hora que eu projetar a minha holografia. Pode ser em tempo real, pode ser uma holografia mais arrumadinha, porque nem sempre você vai estar apresentável, então manda uma holografia pré-trabalhada. Mas o fato é que é muito mais próximo do que a gente é do que um avatar. E aí 80% do tempo dos negócios vai percorrer nesse mundo holográfico. Sim, nossa, bastante tempo, né? Porque na verdade é o tempo que a gente vive hoje. Se não tem mais computador, tem o quê? Tem o espaço 100% imersivo? Não. Esse é muito complicado. Eu acho que o espaço 100% imersivo, que hoje a gente tem mais acesso, você vai lá no shopping, tem um amigo que tem um óculos que é uma caixa, um cardboard, enfim, uma caixa de papelão. O fato é que esse tempo que você perde a realidade, ele é um tempo para educação, para criatividade, para testar cenários, para você sair mesmo da realidade. O dia a dia dos negócios não é feito disso, né? É a caixa do brainstorm, é a reunião dentro de uma sala, ou você manda alguém para um hotel. Esses lugares que eu sou apartado da realidade, vai ser nesse 100% imersivo, com avatares, com mundo imaginário, com metaverso, totalmente criado. O mundo do dia a dia hoje é feito por ou janelas de Zoom, ou coisas parecidas com Zoom, né, da videoconferência, ou então no mundo físico. Como é que vai ser a versão do metaverso disso? As holografias. Então eu ligo aqui meu óculos e eu ganho uma janela que na verdade é uma porta. Uma porta com a empresa toda aberta. É como se fosse um pedaço do meu time que tá lá na empresa, vai abrir uma holografia em tempo real e eu vou estar junto com eles. Parte da empresa eu vou ver, parte das pessoas que estão ali eu vou ver, a pessoa que eu tô trabalhando junto eu vou ver, ela vai ver a minha casa, a minha sala, o meu escritório, sei lá onde eu tô, e a gente vai ficar com essa janela de Zoom em 3D. Sim. Essa janela de videoconferência em 3D. Mais próximo, né? Zoom em 3D. Zoom mais humano. Pra você entender que o mundo metaverso dos negócios, esse 80% do tempo, ainda não existe, porque o óculos mesmo de realidade aumentada e realidade mista,
ele precisa de 5G. E a gente está começando com as antenas agora. Por isso que é mais fácil eu ter aquele óculos que eu boto o celular dentro, sabe? Sei, Ou aqueles sei. óculos que processa dentro do próprio Uhum. óculos. Porque essa tecnologia a gente já tem. Agora o 5G vai liberar os óculos para deixar de ser grande e ficar pequenininho. E aí eu consigo fazer todo o processo na nuvem, transferência sem interrupção, e eu consigo abrir um mundo metaversico em óculos parecido com esse que eu estou usando. Porque não vai ser processado aqui. E nada precisa encaixar aqui. Entendeu? Aham, sim, E vai aí ser mais fácil, mais... e aí desse lugar eu consigo emitir holografias e coisas em tempo real. Então tudo isso vai ser powered by inteligências super avançadas. GPT é uma delas. A gente não sabe porque a coisa muda tão rápido. Quem sabia que GPT nem eu? Não, Entendeu? gente, Existia. foi novembro, não foi? É. Que eles abriram a É plataforma. isso. É isso. É pouquíssimo tempo para tantas mudanças, É né? isso. Mas você vê que tava lá os dedinhos de quem sempre está, né? O Elon Musk estava no começo, a É. Microsoft também estava. Então, assim, nunca sai direto. Não são muitas surpresas, mas é uma coisa que vem de É, repente. parece né? que dá uma roupagem nova numa startup diferente, ela Aham. nasce, é isso aí, entendeu? Fato é que, GPT ou não, a inteligência artificial em 20 anos vai estar fornecendo inteligência artificial para todos esses ambientes imersivos. E aí esses ambientes imersivos vão permear coisas inteligentes, sensores corporais, nanosensores, e tudo vai falar com tudo. E por aí vai. Sim, uma Então, super transformação que vem aí pela frente. se segurem onde vocês estão. Vocês podem falar, não quero esse óculos. Aí eu tenho um amigo filósofo, ele fala assim, olha, vai ter os indígitos, né? São aqueles que não querem estar nessa versão nova digital. E, assim, é quase como não ter uma clarevidência, né? A hora que você não quer botar um óculos desse no rosto, uma vida gigantesca se fecha para você. Uhum. Você já não vai ter poder de visão, né? Hoje, Sim. quem não tem um celular, um computador, não acessa a internet. E olha, mais ou menos 40% da humanidade não tem esse acesso ainda. Seja por pouca idade, mas a maior parte do tempo é vulnerabilidade mesmo. É semelhante, cara. Não enxerga uma quantidade gigantesca de acesso. É. Se você não quiser pôr o óculos, tudo bem. Mas você precisa Sim. ter consciência do que tá perdendo, Que perde oportunidades, do que não né? está acessando. E se for consciente, tá tudo bem, vamos celebrar junto. Sim, exato. Que aí são escolhas também que a O pessoa que não pode ser faz. inconsciente, né? Você precisa saber o que está acontecendo e as possibilidades para você poder escolher, né? É isso. Sim, então é uma transformação aí que vem pela frente e que é legal as pessoas começarem a se conectar com isso hoje. Para não ser, nossa, do dia para noite tudo mudou e eu não estou acompanhando as atualizações, as tecnologias. Então é sempre bom se manter informado e entender como é que eu vou acompanhar sem perder ali a minha essência, sem me agredir, né? Sem... E com todo o cuidado mesmo dos dados, né? Porque o GPT ele está sendo desenhado para não falar sobre situações ilegais como pirataria ou conteúdos adultos que não sejam ideais para criança ou jovens acessar, como não tem como travar, eles preferem não fazer. Entre outras coisas, dados pessoais, LGPD e as LGPDs ao redor do mundo. O fato é que é uma máquina, ela está treinada e ela tem furos. Então, eu estava vendo simulações do tipo, me dê os principais sites de pirataria do mundo, né? Que geralmente estão lá na zona russa ou na zona perdida do mundo. Não posso responder isso. Aí a pergunta mudava. Me diz como é que é para eu me preparar e saber que sites eu não posso acessar quando eu quero, de fato, entender o que é pirataria. Alguma coisa assim. Ele fazia umas perguntas do tipo... ele respondia, então... Para falar de pirataria, eu não posso. Mas se você quiser saber quais sites não acessar porque eles são de pirataria, são os 10 aqui primeiro. Então, assim... ele ainda se perde... Tem umas pequenas falhas ali. Exatamente. Sim. Então, tem todo esse cuidado que eu acho que é uma troca humana mesmo. As máquinas chegam... Eles usam dados humanos, interação humana, e a gente vai ensinando, né? Desde não fazer a viés. Sim, e nesse sentido, os RHs eles vão ter que tomar muito cuidado com essa questão, não só da proteção dos dados, mas até mesmo de que você mencionou a pirataria e coisas que podem ou não ser perguntadas. Você acha que o RH ele corre riscos? Quais são os riscos que o RH corre com a entrada do chat GPT para o dia a dia da rotina da empresa? Olha, pensando assim de bate pronto,
Eu acho que tem desde os riscos de... Muitas empresas ainda têm muito desse lugar, daquilo que eu quero contar numa primeira instância, seja numa seleção, numa gestão, enfim, numa política de imprensa mesmo. Né? A gente tem muito ajuste, tem muita peneira para o que vai sair da empresa e o que é da empresa, para o bem e para o mal, né? E eu acho que se de alguma forma estiver em algum www, isso daí, vai vir de forma mais potente. Porque vai ser mais fácil de fazer o rastreio, né? Então, eu sei que, sei lá, empresas centenárias, como a que eu trabalhava, tinha sempre alguns assuntos de ordem histórica, né? Aquele momento no tempo, na guerra, não sei aonde, ou político, ou de posição. E a empresa não queria trazer numa seleção, ou não queria trazer numa publicação, nas notícias, toda hora, sabe? Então, assim, eu acho que tem esse lugar da transparência radical que vai vir. Se estiver num WW digital, ele vai ser rastreado com muito mais facilidade. E esse daí é aquilo que a gente estava acostumado a fazer uma política de mostrar só o que eu quero. Agora não vai ter muito jeito. A marca empregadora ela vai ter que ser cada vez mais humana, e humano significa logo assumir e deixar bem claro quando as pessoas quiserem acessar talvez uma parte não tão legal da história ou alguma situação que aconteceu. E, de alguma forma, tem os desafios mesmo de dia a dia, né? Sei lá, também, de novo, a marca empregadora passa por qual a opinião daqueles que estão trabalhando. Então, os Love Mondays da vida. Hoje eu tenho que entrar em um por um e não sei o quê. Pode estar ali em tempo real, puxando a informação de salário, de posto, de gerência, de liderança. Com muito mais facilidade. Pensa que tudo aquilo que hoje demora é confuso, porque páginas de internet, se não está tudo bem ranqueado, linkado, não se acha mesmo, é uma agulha num palheiro. Sim. Esse tipo de tecnologia vai rastrear tudo, e se eu fizer a pergunta certa, ela vai me trazer com muita rapidez. Pode encontrar ali qualquer coisa. Qualquer coisa. Qualquer coisa. Muito interessante. Muito obrigada, Lígia. Quero agradecer pela sua participação mais uma vez aqui. E hoje aprofundando um assunto que a gente já queria, né, ter aprofundado. Sim. Então foi uma oportunidade muito, muito especial, muito gostosa. E é isso, gente. Esse foi mais um episódio do Futuro do RH. Fica ligado para os próximos episódios. E a partir do próximo, com a Lígia, como apresentadora, recebendo muitas pessoas legais, com muitos tópicos relevantes para que você implemente aí na sua empresa e fique sempre por dentro do futuro do RH. Muito bem, é uma honra receber o bastão da sua mão, e eu vou seguir fazendo o excelente trabalho que você fez até agora. Então, estarei do outro lado. E espero poder contar boas histórias sobre RH, futuros e humanos. Obrigada, Com Carol, certeza. por tudo. Eu que agradeço.